Olá, estamos de volta com a Era Vargas. Como foi dito na aula anterior, foi um dos períodos mais importantes, mais conturbados da história do Estado brasileiro. A Era Vargas, ela trouxe uma série de benefícios para o Estado brasileiro, principalmente na questão da organização do Estado. Um ponto muito importante do período Vargas foi a questão do concurso para funcionários públicos, né? Então você não tinha mais a indicação de pessoas por parentesco ou por favores políticos, né? Mas sim por concurso público. A promoção meritocrática, existia uma linha autoritária modernizadora. Então o Estado ele passa por uma mudança bastante significativa. Tanto que em 1930, no ano que Getúlio Vargas assume o poder, né, no ano do golpe, ele já cria o Ministério do Trabalho, ele cria o Ministério da Indústria e do Comércio, cria o Ministério da Educação e também o Ministério da Saúde, né? São 4 ministérios criados no primeiro ano de mandato de Getúlio Vargas, né? E são ministérios que continuam funcionando até os dias de hoje. Em 1937, também o período em que ele dá o golpe dentro do golpe, ele cria a Universidade do Brasil. Então existia uma preocupação, esse modelo burocrático weberiano, a preocupação com a formação de pessoas, né, com uma formação acadêmica que pudessem dar conta das questões do Estado. Cria também nesse mesmo ano, em 1937, o Serviço do Patrimônio Histórico Nacional. Em 1938 ele cria o IBGE e em 1938 também o Departamento Administrativo do Serviço Público. Cria o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Então, ele cria toda uma estrutura capaz de dar conta a um Estado mais moderno, né? Um dos pontos principais de Getúlio Vargas, pelos quais ele é lembrado até hoje, é a questão das políticas trabalhistas, né, pelas quais ele fez assim, questões muito importantes, né, para a construção de uma nação. Houve em 1931 a criação ou aprovação da lei de sindicalização, que estabeleceu a unicidade sindical. A implantação em 1932 da jornada de trabalho de 8 horas, né, concedida aos comerciários e aos industriários, né, férias remuneradas concedidas a bancários e industriários, né, e carteira de trabalho que deu acesso aos direitos trabalhistas previdenciários. Então, hoje, quando nós falamos em jornada de 8 horas de trabalho diárias, né, ou 40 horas semanais, falamos em férias remuneradas, nós temos isso de uma forma muito mais ampla, né? Quando foi criado, então existia uma situação que era muito mais voltada para a questão dos comerciários e industriários, né? Então, a questão das 8 horas de trabalho, né? Você não envolvia pessoas que trabalham no campo ou outras atividades, né? Hoje já tem, lógico, houve uma modernização do Estado, mas nasce durante a era Vargas. As políticas trabalhistas, a criação em 1933 dos Institutos de Aposentadoria e Pensões precursores do INSS, né? Também então nasce no governo Getúlio Vargas a preocupação com os aposentados. A fundação em 1939 da Justiça do Trabalho. E em 1940, Getúlio Vargas cria o salário mínimo, né? Então são legados que ficaram para o Estado brasileiro, né? E que ainda hoje nós podemos ver os seus reflexos na nossa sociedade. Um outro ponto também bastante importante durante o período Vargas foi a questão do processo eleitoral, né? Durante o governo Vargas, houve o direito de voto às mulheres, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque isso também nasce no período Vargas. A questão do voto secreto, lembram, né, na Constituição de 1891 que existia o voto a descoberto, os coronéis, então assim, passa a existir o voto secreto, então você não sabe mais em que as pessoas votam, você para de ter aquele voto de cabresto de uma forma tão aberta como era até então, né? E criação da justiça eleitoral. Então você tem pessoas que estão responsáveis por todo o processo eleitoral. Na área econômica, Getúlio Vargas cria em 1941 a Companhia Siderúrgica Nacional. Em 1942 ele cria a Companhia Vale do Rio Doce, né? Muitos de vocês devem ter conhecido
essas estatais, né, posteriormente elas foram privatizadas, mas fazem parte da história recente do Brasil também criados durante o governo Vargas. A segunda era Vargas, que vai de 1950 a 1954, né, que é o período que ele é eleito como presidente da República, ele também traz algumas contribuições que ainda hoje podem ser percebidas pela sociedade brasileira. Uma delas é a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, em 1952. E, em 1953, ele cria a Petrobras, né? Então, que também é uma das grandes empresas nacionais, né, ainda existentes, apesar, né, de todas as crises e todos os escândalos, é uma empresa consolidada e que garante ao Brasil, né, a sua autonomia no campo da produção de petróleo, extração e refino de petróleo. Bom, então, com isso nós conseguimos fechar a Era Vargas, né, para que vocês possam compreender a importância, né, desse governo para a constituição do Estado brasileiro. Getúlio Vargas foi, com certeza, um dos grandes governantes, a despeito da questão do golpe, a despeito de questões que envolvam o golpe dentro do golpe. O legado deixado por Getúlio Vargas permanece em nosso país e, com certeza, foi um dos grandes responsáveis para a evolução do Estado brasileiro. Nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço.